Vamos estudar agora a pirâmide. Podemos definir a pirâmide como um poliedro com faces laterais triangulares e sua base é um polígono qualquer. No caso aqui nós temos uma pirâmide com a base quadrada, né? O polígono aqui em questão é um quadrado. Temos aqui na nossa figura as principais componentes de uma pirâmide. Podemos destacar: P é a aresta da pirâmide, M é a apótema da pirâmide ou altura da face, A é o apótema da base, L é a aresta ou lado da base e H, em vermelho, no centro de nossa pirâmide, é a altura da pirâmide. Uma coisa que nós devemos abordar, destacar, é que o apótema da base, ele na pirâmide de base quadrada, ele representa sempre a metade do lado da base. Então podemos até anotar aqui que A é igual a L dividido por 2. Né? Perceba que L é a nossa aresta da base ou lado da base. Bem, podemos destacar que a área da superfície da pirâmide é calculada pela área da base mais suas áreas laterais. Vejamos que aqui nós temos um exemplo e vamos calcular a área da superfície dessa pirâmide. Colocamos aqui que a área da pirâmide, no caso, nesse exemplo, é a área do quadrado, que é a base, mais 4 vezes a área do triângulo. Esse triângulo aqui, veja que é cada face. Eu tenho 4 faces iguais, triangulares, por isso eu coloquei 4 vezes a área desse triângulo. Então, o que a gente basicamente vai fazer é calcular a área do quadrado, que é a base. Depois, nós vamos calcular a área do triângulo, de uma face, e multiplicar por 4. Somamos tudo e colocamos em centímetros quadrados. Então, vamos aqui. Vamos fazer. Bem, vamos calcular logo a área da base. Então, a área da base é um quadrado. Colocamos a área do quadrado. E o nosso quadrado tem lado 4 centímetros. Então, vai ficar 4 vezes 4. A área do quadrado é 16 centímetros quadrados. Já calculamos a área da base. Agora temos a área da lateral. Veja que a lateral é 4 vezes a área do triângulo. Então, 4 vezes, a gente ainda não tem o resultado do triângulo, então o triângulo vai ser base. Então, veja que a base do nosso triângulo face aqui é 4 vezes a altura da face. Então, a altura da face é 10. Então, base vezes a altura dividido por 2. Área do triângulo dá 40. 4 vezes 10, 40. Dividido por 2. O que vai dar um total de 20. Temos 20 centímetros quadrados. Então, 4 vezes a área do triângulo, aqui voltando, né? Nossa área lateral, 4 vezes 20, o que dá um total de 80 centímetros quadrados. Então, temos aqui a área lateral, nossa área lateral, e temos a área da base. Pronto. Agora o que nós vamos fazer é somar tudo. Então, a área da superfície da pirâmide é 16 mais 80. O que dá um total de 96 centímetros quadrados.
Vamos estudar agora o volume da pirâmide. Em nossa definição sobre pirâmide, verificamos que ela pode ser um polígono qualquer, a sua base. Bem, no caso aqui, nós temos uma pirâmide de base quadrada, mas o volume ele é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Tendo aqui uma pirâmide de base quadrada, nós podemos colocar que esse volume da pirâmide aqui é a área do quadrado vezes a altura dividido por 3. Fazemos a divisão por 3, lembrando que é a mesma coisa que multiplicar por 1/3. Tá certo? Então vamos aqui fazer o cálculo do volume. Então o volume da nossa pirâmide vai ser a área do quadrado. Bem, nós temos lado ao quadrado, que é a área do quadrado, é 4, 4 elevado a 2, vezes a altura de nossa pirâmide está aqui no centro da pirâmide, em vermelho, na semirreta vermelha, que é 9 centímetros, vezes 9. Tudo dividido por 3, que vai dar um total de 4 elevado a 2, 16, vezes 9 dividido por 3. Bem, 16 vezes 9, ajeitando aqui, dá 144. 144 dividido por 3. 144 dividido por 3 dá um total de 48 centímetros cúbicos. Bem, nessa questão aqui, nós queremos descobrir quem é o volume da pirâmide. Temos uma pirâmide de base quadrada de altura 8. Então, para que eu descubra o volume, basta que eu aplique a nossa fórmula. Fórmula da pirâmide, a área da base, que é a área de um quadrado. Nesse exemplo aqui, a área de um quadrado, vezes a altura e tudo dividido por 3. Bem, essa é a nossa fórmula. Bem, o que acontece é que eu não sei quanto é o lado do quadrado. Veja que eu não tenho esse valor aqui. Então, para que eu possa determinar o volume, é necessário que eu tenha o lado do quadrado, certo? Mas como eu não tenho, mas eu visualizo aqui que há a formação de um triângulo entre a altura, em vermelho, o apótema da base, em azul, e a altura da face, em amarelo. Forma um triângulo e um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é raiz de 73. Um dos catetos é 8, que é a altura da pirâmide, e o apótema da base está em azul. Se eu descobrir o apótema da base, eu descubro o lado. Lembrando que o lado é sempre o dobro do apótema da base. Ok? Então, vamos fazer um teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa é raiz de 73. Então, vai ficar 73 elevado a 2, igual a um dos cateto A, mais o outro cateto, tudo elevado ao quadrado. Raiz de 73 elevado a 2, 73 sai da raiz. Então, temos A ao quadrado, mais 8 elevado a 2, 64. Então, temos 73. Posso passar o 64 para isolar A ao quadrado no segundo membro, menos 64 para o primeiro. Então, A ao quadrado. 73 menos 64 dá um total de 9. Então, posso anotar que A ao quadrado é igual a 9 e A é igual a raiz de 9, o que dá um total de 3. Pronto. Descobri o apótema da base, que é 3. Bem, sabendo que o lado é o dobro dessa medida, então eu posso colocar que o lado é 6 centímetros. Bem, se eu tenho um lado 6 centímetros, então agora já dá para calcular o volume da minha pirâmide. Então, o volume da pirâmide é igual ao lado ao quadrado, que é a área do quadrado, vezes a altura eu já tenho aqui,
que é 8, e tudo dividido por 3. Volume da pirâmide. Que vai dar um total de 288 dividido por 3, que dá um total de 96.